Olá, estudantes! Bem-vindo ao nosso Conversa Peja. Esperamos que todos vocês estejam bem e protegidos em casa. Hoje, em nossa conversa, vamos explorar habilidades de História e Geografia, englobando o identificar-se como parte de um grupo social, portador e produtor de cultura, valorizando a história pessoal e as experiências de vida. Iniciaremos com a professora Leila, abordando as nossas atitudes, posturas e a sua relação com a coletividade. A professora Ana Lúcia vai trazer a relação positiva com as nossas próprias experiências. A professora Sabrina vai trazer para a conversa, os direitos sociais e o seu acesso. A professora Kátia envolverá a memória ao retomar uma experiência, coletiva da nossa escola e vai explorar a cidadania e também o seu acesso. E eu vou trazer para a nossa conversa a nossa voz, a voz enquanto um instrumento para garantir dos direitos e deveres. Então, eu convido a professora Leila para começar a nossa conversa de hoje. Vamos lá, professora Leila? Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu recebi um vídeo sobre um curta-metragem. E logo que eu recebi, eu lembrei logo de partilhar com vocês. Mas eu guardei para a próxima conversa peja que está acontecendo hoje. Então, o professor Tiago vai passar, por favor, professor Tiago, prestem bem atenção e depois vamos conversar. Vou exibir aqui agora. Preste atenção que ele é um vídeo muito bom. Estamos vendo, né? Sim. Vídeo que sensibiliza bem, né, professora Leila? Leila, o áudio. Esse curta-metragem, chamado Desculpa, ele ganhou o Oscar. O que nós observamos? Ali ninguém quis ceder. Todo mundo olhava o relógio, todo mundo com pressa, mas ninguém queria sair do elevador que estava impossibilitado de andar, porque só com a capacidade máxima, né? Então não dá para sair, o elevador fica parado. E aí eu paro para pensar como é que nós estamos, sem nos importar com o outro. E aquela moça, com sua deficiência, foi quem cedeu. E nós, muitas vezes, estamos com pressa, não observamos a necessidade do
do outro. Achamos que a nossa necessidade é a prioridade. Somos prioritários em tudo na nossa vida. E esquecemos que existem pessoas em condições muito piores que nós. E quando assisti esse vídeo, eu me lembrei de um personagem que andou muito tempo pelas nossas ruas. O nome dele é José Datrino. E acho que ninguém nunca ouviu falar nele, né? Engano de vocês. Nós já ouvimos falar muito dele. Ele ficou conhecido como profeta gentileza. Ah, todo mundo agora lembrou, já ouviu falar, temos na sala de leitura um livro sobre ele, né? O José Datrino, o profeta gentileza, ele nasceu lá em São Paulo, numa cidadezinha chamada Cafelândia, no dia 11 de abril de 1917. Ele faleceu em 1996, com 76 anos, né? Ele teve uma queda e aí começou a ter dificuldades em caminhar e teve problemas de circulação e terminou falecendo por causa disso. Bem, José Datrino, o gentileza, ele teve uma infância muito difícil, muito. Ele trabalhava na terra, ele cuidava de animais, ele vendia lenha e quem puxava a carroça com as lenhas era ele. Mas desde cedo ele tinha um comportamento meio atípico, né? Ele tinha umas premonições e isso deixava seus pais muito preocupados. Aí, em 1961, houve um grande incêndio em Niterói. Depois ele veio morar aqui no Rio, tá? Num circo chamado Gran Circo Norte-Americano. E ele residia lá em Niterói, né? E morreram cerca de 500 pessoas, a maioria deles criança, né? Circo, criança, né? Um pouco depois que houve esse incêndio, né? Ele acordou de manhã dizendo que tinha ouvido umas vozes, né? Que pediam a ele: abandona o mundo material e se dedique ao mundo espiritual. E aí, ele tinha alguns caminhões que já trabalhavam, ele pegou um desses caminhões e foi lá para esse local, nesse terreno, né, que tinha ocorrido o incêndio, e sobre as cinzas, ele começou a plantar um jardim, depois fez uma horta. E ele passou a consolar as pessoas que tinham perdido os familiares naquele incêndio. E ele permaneceu nesse local por 4 anos, até se tornar um andarilho pela cidade. E num gesto de gentileza, ele fazia, sabe o que, gente? Ele distribuía flores. E muitas pessoas o conheciam, né, por esse gesto de gentileza. E ele via muito aquele viaduto do gasômetro, né? E ele resolveu fazer nas pilastras do gasômetro, né? São pilastras bem largas, né? Uns escritos. Então, ele pintava de branco, usava letra preta para escrever, né? E embaixo ele fazia linhas verde e amarelo, numa alusão, sabe o quê? A nossa bandeira brasileira. E o seu refrão, até hoje, está em nossa memória. Chama em camisetas, em sandálias, em chaveiros, em bolsas. Qual é? Gentileza gera gentileza. E ele escrevia, e ele falava que, por causa do capeta capital, né, que vende tudo e destrói tudo, o mundo é regido. Suas obras, né, obras nesses pilares, foi tombada pelo patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. Mas pensa que foi fácil? Não foi não, gente. Sabe o que aconteceu antes? Cobriram de cinza tudo aquela obra que ele tinha feito, aquelas palavras, né, que era uma corda, né? Porque ele era chamado de louco, mas ele deixou muita coisa pra gente. Pintaram! E aí, a Marisa Monte, essa cantora, ela era apaixonada, ela passava sempre por aquele lugar, porque ele não escolheu à toa os pilares debaixo do viaduto do gasômetro, não. Ele escolheu ali porque ali era um local de circulação. Todo mundo que chegava aqui do Rio de Janeiro, de outras cidades, São Paulo, tudo passava por ali. Então, um local que todo mundo via, era, né, de boa visualização.
E o patrimônio histórico cultural, quando Marisa Monte viu aquilo, que ela foi mostrar para um amigo dela que morava em Salvador, essa obra maravilhosa, né, que o Gentileza tinha escrito, chegou lá, estava coberto. Aí o que ela fez, começou uma campanha, né, e compôs uma música, né, falando, né, que pintaram de cinza aquela obra. E através dela se criou o Rio com Gentileza. Hoje eu passo por lá, eu vejo muita gente pichando aquilo, mas ficou aquela obra do Gentileza, né, daquele trabalho dele para tornar o mundo melhor, né? Bem, muitas vezes ele foi chamado de louco. Foi internado 3 vezes no manicômio, mas também foi homenageado. A Escola de Samba Grande Rio, em 2001, fez o seu samba enredo com Gentileza, Gero Gentileza. Gonzaguinha também fez uma canção. E ele teve também uma homenagem pela Glória Pérez, da novela Caminho das Índias, onde o Paulo José interpretou um personagem. Gente, louco ou não, ele deixou nos seus escritos, né, um antídoto para superar a violência nas relações humanas. Sabe o que é? A gentileza. A gentileza irradia amor, irradia cuidado para toda a humanidade. E a palavra amor que ele escrevia tinha 3 R's, uma referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ele dizia: sou louco para te amar e para te salvar. E na última internação dele no manicômio, um médico chegou para ele e disse assim: Gentileza, eu não sei se você veio para ser curado ou para nos curar. E aí, gente, um alerta, né? Nós precisamos exercer a gentileza neste momento de pandemia. Várias campanhas estão sendo feitas, né, de arrecadação de alimentos, e vemos que tanta gente que podia fazer tanta coisa não faz nada. Aí eu pergunto: o que nós estamos fazendo para ajudar o outro nesse momento? Ouvir é uma gentileza, não só ajudar financeiramente, né? Ouvir, levar ao hospital. Então, é um momento para a gente refletir. Então, eu peço que vocês reflitam, né, o que estamos fazendo. Ontem chegamos a mais de 3.000 mortos. Será que passamos? Sabe? Aquilo não representa nada? São vidas. São vidas que poderiam ser as nossas vidas. Então, pensem, reflitam e depois repassem para mim. E agora vou dar a palavra à professora Ana Lúcia, que vai continuar também a reflexão nessa nossa conversa. Antes, eu só furar uma fila aqui rapidinho, uma coisa que eu achei interessante, Ana, rapidinho, da fala da professora Leila, que ela falou assim, que o gentileza, ele eternizou, né, ele deixou, assim, essa marca da gentileza, né, o pronunciar, o dizer a gentileza e de ser gentileza, né, e o vídeo, ele traz também essa questão de como a gentileza, ela traz uma marca, né, então no vídeo você tem a pessoa cedendo, né, o lugar dela no elevador, mesmo com as dificuldades de mobilidade, mas nem por isso ela demonstra raiva. Ela, pelo contrário, ela demonstra que está sendo, sim, gentil, né? Então, assim, olha a marca que ela deixa, né, para quem estava naquele elevador, né? E que também é o que o profeta Gentileza trazia, né? E também que a professora Leila está trazendo para a gente aqui com gentileza, ao preparar esse tema de conversa, para a gente poder entender e compreender, né, esse gentileza, e entender que nos dias de hoje, principalmente nesse contexto pandêmico, a gentileza é importante, né? E a gentileza que está sendo exigido de todos nós é uma coisa que é simples, que é usar a máscara e ficar em casa. Exatamente. Aí, usar máscara é uma coisa muito simples, mas que está sendo difícil a pessoa entender essa gentileza, que é uma gentileza pela vida do outro. Que você, usando a sua máscara, você vai proteger, né, o outro, né? Então, a importância desse ser gentil, principalmente no momento da pandemia. Tem uma outra coisa também, ele pediu que a família dele não ganhasse dinheiro em cima disso. A família não tem nenhum direito, né, na marca que ele deixou. E nós vemos tanta gente que ganha dinheiro, né, usando gentileza, né,
E É verdade. E era uma coisa que ele lutava, né? Ele abriu mão disso. Essa geração, manutenção de capital, né? Uma coisa que ele lutava e a família permaneceu, né? Seguindo esses preceitos, né? Exatamente, né? Muito bom, muito bom. Obrigado, professora Leila. Vai lá, Ana Lúcia. Desculpa por furar aqui o... Nada, Nada, que muito boa. Atividade, conexão. Isso aí. Interconexão. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Agora nós vamos aí, agora a gente saiu da gentileza, mas vamos continuar na gentileza, ouvindo uma poesia e que fala de solidariedade e outras coisinhas mais, mas a gente vai prestar atenção aí na poesia, ouvir com carinho e depois a gente vai conversar mais um pouquinho. Vou abrir aqui para nós podermos contemplar essa poesia e também... Tá? Só um momento. Aí, essa poesia. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para moda e atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema que se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair, ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Oi, voltamos aí. Gostaram? Olha só, essa poesia é do Braulio Bessa, o Showa. Ele é lá do Ceará, do lugar chamado Alto Santo. Essa poesia não foi feita agora, foi feita em 2018. Mas parece que ela foi feita agora, para esse tempo que a gente está vivendo, né, de pandemia. Aí eu quis me focar nas coisas boas da poesia, quer dizer, a poesia toda é boa, mas assim, nos pontos positivos da poesia, onde ele fala recomece, se refaça, relembrar o que foi bom, reconstruir o seu sonho, redescobrir o dom, né? Porque às vezes a pessoa tem um dom ou sabe fazer alguma coisa nesse momento que a gente está em casa, às vezes está chateado, está triste, é bom a gente fazer alguma coisa para mudar aquele pensamento, procurar uma pessoa que a gente não fala há muito tempo, um amigo ou um familiar, até dançar, né? Que a gente às vezes não é acostumado a dançar, fala que não gosta, mas a gente ouve uma música e começa a dançar, chama
alguém que estiver em casa junto com a pessoa, pode ser o filho, o marido, ou ninguém, né, também. Então, assim, eu acho que essa poesia tá mostrando para a gente que a gente precisa, né, nesse tempo, repensar de repente, nossos valores, como que a gente anda fazendo as coisas na nossa vida, e além de tudo, ter fé que isso vai passar e a gente vai sair dessa e tentar melhorar o nosso tempo, né, a nossa existência aqui no planeta Terra, de alguma forma. Aí agora, para a gente relembrar mais um pouquinho, vocês vão ver um vídeo de vocês, nossos alunos, né? De vocês não, dos nossos alunos, na sala de leitura, lendo uns livros, procurando livro para ler, interagindo, conversando, batendo papo. E é isso que eu achei, assim, maravilhoso, de vocês poderem ver essas fotos e ver que a escola é um espaço de aprendizagem, que a gente pode estar ali e querer voltar, né? O mais rápido possível, quando for possível. Quando for possível, que ainda não é possível. Então, vamos ver o vídeo. Uma saudade gigante da sala de aula, né? Olhar essas fotos. Agora, passo a palavra aí para Sabrina. Né, Sabrina, você? Antes disso, deixa eu falar um pouquinho. Ah, sim, pode falar. Então, eu pensando no gentileza, né, que a Leila falou do gentileza, aí eu pensei, esse recomeço, o gentileza fazia exatamente isso, né? Ele recomeçava todos os dias com as palavras dele lá escritas, né? Lá naquelas paredes próximas à rodoviária Novo Rio. Isso mesmo, que ele estava todo dia começando para outras pessoas que passassem ali, né, ver aquilo e se emocionar, né, com as palavras dele, né, com certeza, que isso aí era uma emoção. Uma coisa que me chamava muita atenção na obra dele era a sensibilidade que ele tinha, né, para perceber as coisas à volta, né, e tido como louco, né? Será que loucura e sensibilidade andam de mãos dadas? Eu sempre me pergunto isso. Por quê? Né? Porque já não é a primeira pessoa que eu vejo tida como louca por ser sensível. Fica só uma observação para a gente pensar. Boa observação, né? Acho que esse link todo que a gente está fazendo aqui, que é muito interessante, né? Ver gentileza, ver recomeço, ver fotos da escola, né? Para mostrar aí do gentileza da Ana Rosa, né? Acho tudo isso linka uma coisa. Nós vamos recomeçar assim, vamos recomeçar no coletivo, né? Então a gente tem que perceber isso, a pandemia traz essa aprendizagem. A gente vai no coletivo, nós vamos no coletivo e vamos no plural. É só assim que a gente enfrenta a pandemia, né? É a nossa força. E o Gentileza trazia isso já há muito tempo atrás. As poesias que a gente está trazendo hoje aqui, o que a gente mostra na escola diariamente no período presencial, que podemos vivenciar aqui vendo o vídeo que a professora Lúcia fez para a gente com muita gentileza, né, em homenagem à minha turma, mas à própria escola, a todos os alunos, né, mostrando, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui com vocês para recomeçarmos sim, recomeçarmos juntos. Essa é a mensagem. Muito bom mesmo. Com certeza.
Vamos lá, professora Kátia. Acho que é a professora Kátia, né? Não, é Sabrina, perdão. Não, é Sabrina. Sabrina. Não, Desculpa, professora Sabrina. nada, sem problemas. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, né, na medida do possível. A gente sabe aí das dificuldades, né, que nós vemos enfrentando. A gente conversa muito, né, por WhatsApp, de vez em quando aí a gente troca uns áudios, umas mensagens. Quero dizer que é muito bom, né, estar no meio do PEJA novamente. Eu sempre falo isso. E hoje eu trouxe aqui, né, uma música, e para mim ela tem um grande significado. São palavras, assim, bem profundas, né? Se a gente for analisar a letra como um todo, a gente fica aqui a noite toda falando e não acaba, porque ela tem essa dimensão, né? E eu vou destacar apenas um trecho dela, para que a gente possa conversar um pouquinho, tá? E a música é A Comida, dos Titãs, que eu gosto muito dessa banda, né? Que ela nem existe mais, né? Mas é para a gente pensar mesmo na letra da música. Principalmente nesse tempo de pandemia, né? Que a gente vê muito falar aí sobre a questão do abandono mesmo, né? Das pessoas, né? A omissão do poder público até um determinado ponto, né? As pessoas, eu tenho ouvido muitos relatos das pessoas falando que determinados governos, né? Eu não cabe aqui a citar, mas a gente mencionar apenas as ações, né? A questão da aglomeração na hora de tomar as vacinas, né? A fome que as pessoas têm passado, né? Então, por isso, me tocou, né? Eu fiquei sensível a essa questão da música, sem falar que eu gosto muito da banda dos Titãs. Por isso. Vamos ouvir um pouquinho. Só não está saindo o áudio. Peraí, desculpa, gente. O problema técnico aqui. Vamos retomar aqui. Faz parte. Travou aqui. Vamos dançar. Vai agora. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balanço. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer sem aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade.
desejo de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Diversão e arte para qualquer parte. Diversão, balé, como a vida quer. Necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade. Acabou aparecendo um pedacinho aí, né? Porque esse vídeo foi retirado da internet e é de uma outra escola. Mas ele serve, né, para a gente fazer várias reflexões. E assim, o trecho que eu queria destacar com vocês é o seguinte: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. E aí, né, a explicação que a gente tem a respeito disso é que hoje a gente vive uma realidade bem diferente, né, daquela que a gente está acostumado. Nós estamos presos dentro das nossas casas, né, em virtude do vírus, cada vez mais, né, porque agora a situação da pandemia está bem mais grave do que o ano passado, né, nunca se falou um número de mortos tão alto. Hoje mesmo eu estava lendo no jornal que o Brasil bateu o recorde de todos os países do mundo em que o coronavírus ele invadiu, né, digamos assim. O maior número de mortes é o nosso. Então, nós estamos presos dentro da nossa casa sob a ameaça de um vírus a todo tempo. E proibidos de aglomerar, de confraternizar, de conviver, né? E ainda há aqueles que precisam trabalhar, se expor. Então, como viver dessa forma, né? Porque a gente acabou de falar aqui, né? A gente quer comida, mas quer também o quê? Diversão e arte. Aquelas sextas-feiras na Lapa, né, que a gente passava, ou que, né, a confraternizar com as pessoas, estar com as pessoas. A gente está proibido de fazer isso atualmente, né? E aí ficam duas perguntas aqui. A palavra fome, ela tem vários sentidos, né? Não só a fome física da comer e ter a saciedade, mas do que a gente tem fome hoje, né? Com essa situação pandêmica. Será que é só de comida? Então eu deixo essa questão para a gente poder pensar. A gente poderia ficar conversando aqui da música a noite toda, né? Porque cada trecho dela dá para a gente desenvolver vários assuntos, vários temas. Eu não daria somente uma aula com essa música, mas eu daria várias, de uma maneira até interdisciplinar, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Né? Dá para a gente trabalhar todas as áreas, né, do conhecimento com eles, principalmente as artes, aí, a literatura, né, professora Leila? E a língua portuguesa, que, né, abrangente demais. Mas eu deixo essas perguntas para vocês pensarem. Do que temos fome? Será que é só de comida? Né? E agora eu passo a palavra para outra colega que quiser partilhar, né, dessa ideia comigo, ou então inserir aí o seu conhecimento também, a sua parte. Obrigada. Me chamou a atenção, Sabrina, tanto na música e na sua fala, né? Uhum. E nos seus questionamentos, que já traz elementos para a gente pensar, é que ele destaca a questão que a gente, né, do dinheiro com relação a ser inteiro, né? Eu acho que o caminho é assim, cada cidadão ser concebido de forma inteira, né? Não só como o trabalhador que está produzindo para a economia, o trabalhador, né, que está gerando, né, enquanto uma instituição política, né, pensando na parte, né, mais macro, né? Então, assim, ser tratado como inteiro, né? Ser tratado integralmente, né? Então, na escola, como a gente trabalha? Viu o aluno na sua integralidade, né? Ele é um sujeito, ele é um trabalhador, mas também ele é um pai, né? Ele também pode ser avô, então tem muitas coisas ali. Isso, então, assim, se perceber como inteiro e utilizar essa percepção, né? Os próprios alunos se perceberem também como inteiros, para poder exigir, para poder cobrar,
né? Tá cara a comida, tá caro o arroz, tá caro o feijão, não tô podendo comprar certas frutas, né? Então, estou abrindo mão de uma alimentação, de uma alimentação que possa trazer uma nutrição adequada para a minha família, eu tenho que abrir isso. Então, não está sendo tratado de forma inteira, né? Eu acho que é muito boa essa parte, essa reflexão que você traz para a gente, né? Os alunos, e a gente também conversar juntos, né? E a música dá muito essa dica, né? Inteiro, né? Então, assim, é uma coisa importante para a gente pensar nas nossas atitudes, né? Cada estudante, cada ser humano, né, da nossa escola. O ser humano na sua integralidade, né? Porque a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Isso aí. A gente quer empatia. É o ser humano como um todo, né? Por isso que eu acho que essa música é muito significativa. Eu ia trazer também para a nossa discussão uma imagem de um livro do Bourdieu, que eu gosto muito, que é um filtro, né? Essa imagem caiu até numa prova de um concurso público que eu fiz, eu não me lembro se eu acho que foi para o Pedro II, né? Em que o Bourdieu colocou um filtro realmente, né, a cidade por cima, o filtro embaixo, e assim, as pessoas eram empurradas para dentro desse filtro e poucas eram as que conseguiam passar por ele. Então, o que a gente quer dizer, né? Que a gente, de uma certa forma, a sociedade produz justamente isso que você acabou de falar, né? É uma massificação, é o trabalhador que produz mão de obra, aquela mão de obra para transformar algo para aquele que tem mais possibilidades, mais recursos, né? E aí a música, novamente, eu entro com ela. A gente não quer só comida, diversão e arte, a gente quer fazer amor, a gente quer, né, todas as outras coisas que a gente tem direitos, né, como qualquer outro ser humano. A gente quer uma sociedade democrática, plural e que abrigue todos os direitos sociais, principalmente da alimentação. Isso aí. Esse é o meu recado que eu queria dar. Muito bom. Obrigado, professora Sabrina. Agora eu vou puxar essa conversa, né, fazendo um gancho com a professora Sabrina, que trouxe a música, eu vou falar um pouquinho do som, né? Então, para começar essa nossa conversa, eu venho questionar qual é o seu som. Assim, podemos dizer que uma pessoa tem som? O que vocês acham, né? Eu conheci uma pessoa que tem esse som, eu tenho som. Então, vamos pensar nesse som. Será que nós temos som? Né? Então, é o que eu trago para a gente pensar. E para refletir mais a questão desse som e de onde esse som pode sair para provocar e para buscar alguns cumprimentos de direitos sociais, né, fazendo um link aí com a fala da professora Sabrina, eu trago uma música, né, mas eu vou fazer a leitura somente da letra, mas vocês convido, né, a buscar na internet, está super fácil de buscar na internet, que é chamado O Som da Pessoa, do Gilberto Gil. E a letra da música ela é bem pequenininha, mas é uma música que tem um arranjo musical muito interessante, então, assim, é uma experiência bem interessante ouvir a música O Som da Pessoa, do Gilberto Gil. E ela diz assim: a primeira pessoa soa como eu sou. A segunda pessoa soa como tu és. A terceira pessoa soa como ele, e ela também. Qualquer pessoa soa. Toda pessoa boa soa bem. É uma música bem pequena, assim, tem poucas letras, mas que trazem muitas questões, né? Então, quero trazer a questão da voz. Então, essa música, ela traz umas pontuações importantes, né? Cada pessoa possui o seu som. E o seu som, que a gente entende como a sua voz, a nossa voz, ela é carregada de histórias, né? E também, a nossa voz, além de carregar a nossa própria história, ela contém um instrumento para garantia dos direitos, né? O direito à comida, o direito à educação, o direito à saúde. Então, como usar a nossa voz, o nosso som, o som da gente enquanto pessoa, para exigir e fazer cumprir os nossos direitos e deveres. Então, é o que eu trago para a gente pensar na nossa conversa de hoje. E o que eu deixo para provocar vocês, e peço que vocês me retornem pelo WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, é porque a gente quer ouvir o som de vocês. Estamos com saudade do som de vocês. A gente precisa ouvir o som de vocês. Queremos ouvir esse som. E envie para a gente como você usa a sua voz para cumprir e fazer cumprir seus direitos e deveres, né? Então, tivemos aí a fala da professora Leila trazendo a questão da gentileza, tivemos a professora Ana Lúcia falando dos recomeços, né? Tivemos a professora Sabrina falando dos direitos sociais, de comida, né, da alimentação, do lazer, né, de ser tratado na sua inteireza, na sua integralidade. E aí vem questionamentos. Ainda vem a professora Kátia que vai trazer uns elementos para a gente conversar que vão ajudar também a responder essa pergunta aí sobre o som de vocês, né? A voz de vocês, tá bom? Então, isso que eu deixo para a nossa conversa. E chamo a professora Kátia para completar, para continuar essa conversa nossa aí. Tiago, falando do som, o som da gente, né?
me lembrou um filme chamado Som do Coração. Não sei se vocês já viram. Já viram? Vocês conhecem? Então, eu peço que os alunos... É um filme mais antiguinho, né? Ele não é um filme novo, antigo, né? Mas é divino, divino. Eu peço que os alunos procurem depois e vejam esse filme, O Som do Coração. É muito legal, gente. Então, eu vou falar com vocês da minha feira, da Feira do Desapego, da nossa Feira do Desapego. Essa feira, na verdade, começou assim. Era uma aula de matemática, tá bom? Uma aula de matemática que eu coloquei dinheirinho de mentira, de mentirinha, aqueles dinheirinhos de mentirinha, e para os alunos fazerem uma brincadeira, né? Era uma aula de matemática, a galera está aí para vocês verem. Então, a princípio seria, você traz alguma coisa da sua casa? Uma coisa aqui para a gente fazer essa aula amanhã. Aí, tudo bem, o pessoal levou tal, e aí era uma aula de matemática. Todos os alunos se dividiam, então um era o comprador, outro era o vendedor, isso para trabalhar a questão do dinheiro, para trabalhar a matemática em si ali na sala de aula. Só que aí o negócio foi dando muito certo, eles ficavam perguntando quando é que vai ter de novo. Aí eu comecei a fazer sempre, e eles procuravam as coisas em casa que tinham utilidade, mas que não tinham mais utilidade para eles, né? E levavam para a escola. E aí a Reni, que na época era o nosso PO, chegou na sala e adorou, né? Aquela ali, os alunos todos enturmados, e um vendendo, o outro comprando, e aquela coisa. Aí a Reni falou, poxa, Kátia, não deixa na sala de aula, não. Vamos expandir isso para a escola inteira. Aí ela falou, então vamos lá, vamos dar o nome de Feira do Desapego. Aí a Reni deu esse nome, Feira do Desapego, e virou essa feira sensacional que é a Feira de Desapego da Orlando Vilas Boas. Gente, a galera gosta muito, a galera guarda o que não serve para ele, mas que vai ter utilidade para outra pessoa, ela guarda, e eles falam com a gente, professora, quando é que vai ter? Né? Perguntam, cobram da direção, quando é que vai ter a feira? Eu tenho umas coisas para trazer. E é divertido, a gente continua com a mesma, o dinheirinho de mentira, entendeu? Tudo igual, gente, só que a gente tem os compradores, a escola inteira, né? E alguns vendedores, não dá para todo mundo ser um vendedor nesse momento. Mas, assim, é bem legal, aí vocês estão vendo as fotos, né? A galera curte, é divertidíssimo, e eu gosto muito. E a gente falando disso, desse desapego, né? Hoje eu conversando com uma amiga minha, Ana Querina, que também é professora, e aí ela falou assim, Kátia, eu não aguento mais ficar presa em casa. Aí eu falei assim para ela, você não aguenta ficar presa, mas essa prisão nossa é uma prisão necessária nesse momento, não é? Aí eu falei, agora imagine só, aquelas pessoas que prendem os animais, né? Que prendem animais... pássaros em gaiola, jaulas, animais em jaulas, animais em correntes. Imagine só, gente, né? Como a prisão é ruim, essa prisão é ruim. A nossa é necessária, e a deles sabe? Aí eu fiquei pensando assim, essas correntes? Nós também carregamos correntes. Então, assim, eu vou fazer algumas perguntas para vocês que eu quero uma resposta dessas perguntas para mim, pelo WhatsApp, tá bom? Então, olha só, essas correntes, a gente carrega correntes também? Então, a gente tem que desapegar dessas correntes. Outro desapego, esses relacionamentos tóxicos que a gente tem, relacionamentos ruins, que nos deixam mal, que nos levam para baixo. Vamos nos desapegar, gente? Vamos aí, né? Um desapego disso aí. Outra coisa, o desapego de criticar o tempo inteiro. Tem gente que só critica o tempo todo. Vamos lá, vamos desapegar da crítica e acolher. Esse acolhimento pode ser onde? Pode ser dentro da sua casa, entendeu? Então, assim, será que você desapegou de certos sentimentos na sua casa? Como é que está esse desapego em casa? De sentimentos, de conversa? Vocês conversam? Agora, nessa pandemia, como é que está sendo isso, gente? Não vamos desapegar só dos objetos, não, né? Do material, não, mas dos sentimentos também, não é isso? Então, assim, a Feira do Desapego, ela mostra para a gente que as pessoas se desfazem, né, daquilo que naquele momento não servem para elas, mas vão servir para outras pessoas. Então, olha só, abram as gavetas
das suas almas. Entendeu? Abram essa gaveta, tirem o que está pesado, gente. Né? Vamos lá, tire o que está pesado. Carregue a sua mala bem levinha. Vamos lá, vamos diminuindo essa mala aí. Carregue uma mala levinha de sentimentos e ações positivas. Ok? Ouçam a música, por favor. Enquanto eu coloco a música aqui, é uma coisa interessante, né, da Feira do Desapego, né, que eu fiz um link aqui com a apresentação da Leila. Com as nossas apresentações, né, assim, no Desapego você tem ali, na Feira do Desapego, né, a gentileza, né, de você levar algo seu que você não tem mais utilidade para você, mas que pode ter utilidade para uma outra pessoa, né, e vem um recomeço para esse, né, objeto, né, então vem trazer um recomeço. Ele teve uma história com você, agora ele vai ter um recomeço, uma história de uma outra pessoa, né? Olha quantas coisas a gente consegue envolver. E aí também trabalha com direito também, com direito social, né? Que você enquanto cidadão, você pode fazer para ajudar esse outro, nessa solidariedade, né? O seu dever, a sua responsabilidade, né? De poder interferir positivamente na vida do outro. Então, isso traz um gancho muito interessante da nossa conversa, né? E a música que a professora Kátia traz para a gente, para finalizar a apresentação dela, fala bastante disso, né, da nossa conversa, uma postura de tudo que a gente conversou aqui. Legal. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz e bem feliz. Serei feliz, bem feliz. Serei feliz, bem feliz. Linda. Lindo, lindo. Lindo demais. Toca muita gente, né? Ah, essa música é maravilhosa. É. Leila. Leila, o som. Leila, o áudio. Leila, o som. O áudio. É como a gentileza de um abraço que fala mais de 1000 palavras, né? Naquele momento, a gente precisa de um abraço, não precisa dizer nada, só dar um abraço. A gente não pode abraçar. A gente não pode abraçar, né? Mas vamos poder abraçar, né? Ser carinhoso, né? A gentileza de ser carinhoso, de dar uma palavra amiga. Isso é muito importante na nossa vida. Não tem dinheiro que compre, né? Uma palavra amiga no momento certo. Verdade. Mas a gente está ganhando aqui, ó, pelo menos eu estou vendo aqui um monte de figurinha de coraçãozinho. Bom dia, professora! Está substituindo os abraços e os toques que a gente não pode dar agora, pode ter certeza. Os emojis estão entrando nesse aspecto, né? Uma flor, e como dar uma alegria, né? Receber, evolução tecnológica, educação tem que acompanhar, não é? Não gosto verdade, não, mas verdade. é o que está acontecendo. É muito legal. E nunca é tarde para recomeçar a fazer isso, né? Não é? Com certeza. Eu acho que amigo que a gente não vê há tanto tempo, né? E verdade.
né? Dar um abraço quando puder, né? Mas meu abraço virtual, né? Já tem uns bonequinhos abraçando virtualmente, é muito importante para a gente. Tudo que a gente falou aí no recomeço, na solidariedade, direitos humanos, a música carinhoso. Gente, tá muito linda essa live. Tá. Emocionante essa live. Foi emocionante, isso aí. A gente não quer só comida, hein? Eu vou falar não quer só comida. É uns carinhos. Diversão e arte. Ser tratados com respeito, né? Respeito, valorização da sua individualidade, né? Do seu eu, de quem você é, gente. Não adianta, o ser humano é único no mundo, né? E vamos usar a nossa voz para poder cobrar, né? Nós temos a nossa voz, que é o nosso instrumento, né? Para exigir os direitos. Hoje falamos de tantos direitos, né? O direito da pessoalidade nossa, né? Então, vamos aproveitar. A gente tem em nossas mãos a força, né, para fazer cumprir, né, os direitos e os deveres. Vamos utilizar a nossa voz para recomeços, vamos utilizar a nossa voz para ser gentil, para promover a gentileza, né? Vamos utilizar a nossa voz para promover ações de solidariedade. Vamos utilizar a nossa voz para falar dos direitos sociais e reclamar quando esses direitos não estiverem sendo cumpridos, né? Ou então, se estiver tendo aumentos, nós temos aumentos exagerados nos valores da alimentação, né? Então, são tantas coisas que a gente pode fazer utilizando a nossa voz, utilizando a coletividade, utilizando, né, o nosso ser mesmo, o nosso eu, para poder enfrentar tudo isso. E lembrando que vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui para poder, enquanto escola, para poder ajudar, né? Então, aqui a gente encerra esse nosso segundo Conversa Peja, né? Vão vir outros, mas a gente encerra Conversa Peja com a música aí que a professora Cátia deixou carinhoso, deixando esse carinho, que vocês sintam se abraçados virtualmente, recebam o nosso carinho e vocês possam sentir, né, todo esse carinho que nós expressamos hoje com o nosso Conversa Peja. Tá bom? Desejo um grande abraço. Oi, desculpa, Lê. Eu gostaria de usar a minha voz e dizer: vacina sim. Ah, sim, vacina sim. Para todos e todas. Muito importante. Isso aí. Bem rápido. Isso aí. E rápido, melhor rápido voz possível. é essa, vacina sim. Isso aí. Muito bom. Um grande beijo para todos. Muito obrigado por estar aqui conosco, nos assistindo. Um abraço virtual. Muitas saudades. Beijo, gente. Beijo. Doida Tchau, gente. Coraçãozinho. Tchau, beijo, beijo.